Diego não conseguia acreditar no que via. O extrato bancário na tela do computador mostrava um número que ele nunca imaginou ser real. Os olhos percorreram as dezenas de zeros, e por um momento, ele pensou que fosse um erro, mas não era. Aquela conta pertencia ao seu pai, Roberto. O homem que dirigia um carro comum, usava roupas simples e passava anos repetindo que dinheiro devia ser usado com responsabilidade. Diego sentiu o estômago revirar. Durante toda a sua vida, ele acreditou que a família tinha uma boa condição financeira, mas nada além disso. Agora, tudo fazia sentido. As viagens inesperadas, as conversas discretas ao telefone, a forma como o pai evitava qualquer assunto sobre grandes investimentos. Roberto não era apenas um homem financeiramente estável, ele era bilionário, e escondeu isso do próprio filho. A sensação de traição veio com força. Diego sempre se sentiu diferente dos amigos, limitado a uma mesada controlada enquanto via os outros jovens gastarem dinheiro sem pensar duas vezes. Enquanto crescia, acreditava que a cautela do pai vinha de uma realidade financeira equilibrada, sem espaço para excessos. Mas não, o dinheiro estava lá o tempo todo, e não era pouco. O que mais incomodava era perceber que se o pai quisesse, poderia ter proporcionado a ele uma vida muito mais confortável, sem tantas restrições. A frustração se transformou em raiva. Ele passou anos justificando cada gasto, ouvindo sermões sobre responsabilidade financeira, enquanto a família acumulava mais dinheiro do que ele poderia gastar em várias vidas. Aquele momento não era apenas uma descoberta, era uma revelação que mudava completamente a forma como via seu pai. O coração acelerado e a respiração curta mostravam que Diego não estava apenas surpreso, ele estava furioso. O dinheiro sempre esteve ali, escondido, enquanto ele vivia com restrições que agora pareciam completamente desnecessárias. As peças começavam a se encaixar, mas a sensação de injustiça crescia a cada segundo. O que mais seu pai teria escondido? Até onde ia essa mentira? Diego não podia simplesmente ignorar aquilo. Ele precisava de respostas, precisava entender por que Roberto escolheu esconder uma fortuna desse tamanho. Mas acima de tudo, precisava decidir o que faria com essa nova realidade. E nada, absolutamente nada, o impediria de tomar o que acreditava ser seu por direito. Você já imaginou descobrir que toda a sua vida foi baseada em uma mentira? Fique até o final para ver como essa revelação transformou Diego e como sua jornada tomou um rumo inesperado. Essa história vai surpreender você. Diego saiu do escritório com passos firmes, mas a mente ainda estava um turbilhão. As informações se repetiam em sua cabeça e, por mais que tentasse organizar os pensamentos, tudo parecia desconexo. A realidade que conhecia havia mudado em questão de minutos. Durante muito tempo, ele tentou entender a forma como o pai lidava com dinheiro. Sempre que tocava no assunto, recebia respostas rápidas e vagas, que pareciam uma tentativa de evitar qualquer conversa mais aprofundada sobre finanças. Não importava a maneira como questionava, as respostas giravam em torno de responsabilidade, planejamento e a necessidade de evitar gastos desnecessários. Diego não costumava insistir, mas a curiosidade só aumentava. Se a família vivia de maneira confortável, por que o pai nunca demonstrou interesse em desfrutar de luxos que claramente estavam ao seu alcance? Por que não havia carros de alto padrão na garagem, ou viagens extravagantes como as que seus amigos faziam? Essas perguntas sempre estiveram em sua mente, mas até então pareciam apenas dúvidas sem importância, algo que ele aceitava sem questionar demais. No entanto, nos últimos meses, pequenos detalhes começaram a despertar sua suspeita. Tudo isso parecia insignificante separado, mas agora, diante da descoberta do extrato bancário, tudo fazia sentido. Foi em uma noite, durante um jantar que parecia comum, que Diego começou a prestar mais atenção no pai. No meio da refeição, o telefone de Roberto tocou. Ele atendeu sem cerimônia, mas seu tom mudou assim que ouviu quem estava do outro lado da linha. O olhar focado e a postura rígida mostravam que aquela não era uma ligação qualquer. Diego tentou não prestar atenção, mas uma palavra se destacou no meio da conversa. Investimento de alto risco. Algo sobre movimentações importantes e projeções para o próximo trimestre. Quando a ligação terminou, ele lançou uma pergunta despretensiosa, querendo saber o que era aquele investimento. Roberto, sem hesitar, desconversou. Disse que era um assunto irrelevante e mudou de tema, sem demonstrar interesse em continuar a conversa. Para Diego, aquilo acendeu um alerta, pois desta vez, seu pai parecia muito diferente.
Ele nunca falava sobre dinheiro, mas claramente havia algo grande acontecendo. Nos dias seguintes ao jantar, Diego começou a notar detalhes que nunca haviam lhe parecido importantes. Reuniões discretas com pessoas que ele não conhecia, telefonemas que terminavam rapidamente quando ele entrava na sala, e viagens inesperadas, sempre com justificativas genéricas. Mas foi apenas ao encontrar aquele computador do pai aberto no escritório que tudo ficou claro. Aquela tela exibindo um extrato bancário não saía de sua cabeça. O momento em que ele clicou em algumas abas, verificou os registros e percebeu que não havia erro voltava várias vezes, quase que reafirmando que ele realmente viu tudo. Aquilo era real. Diego ainda estava tentando processar tudo quando vozes ecoaram pelo corredor. O choque o fez reagir no instinto, girando o corpo para se esconder na penumbra do cômodo. A conversa que seguiu tiraria qualquer dúvida restante. Roberto falava calmamente com um consultor financeiro, discutindo previsões de mercado e projeções de crescimento. Os números citados eram irreais, grandes demais para se referirem a uma conta comum ou a um investimento pontual. Diego prendeu a respiração ao ouvir cifras bilionárias sendo mencionadas com naturalidade. Não havia mais espaço para dúvidas. Seu pai não era apenas um homem financeiramente estável. Ele pertencia a um grupo seleto de pessoas que tinham mais dinheiro do que poderiam gastar em várias vidas. Essa história está apenas começando. Antes de continuar, aproveite para se inscrever no canal. Temos muitos conteúdos como este, e você não vai querer perder as próximas histórias incríveis. Sem conseguir segurar mais a revolta, Diego foi direto ao encontro do pai e exigiu explicações. A reação de Roberto foi serena, como se já esperasse que esse momento chegaria. Sem rodeios, confirmou a verdade. Sim, ele era bilionário. Sim, sempre teve dinheiro mais do que suficiente para proporcionar ao filho uma vida luxuosa, mas manteve tudo em segredo por um motivo claro. Ele queria que Diego aprendesse a valorizar o dinheiro, que construísse sua própria independência sem crescer mimado ou se tornar alguém que dependia da fortuna da família para tudo. Roberto acreditava que preservar esse segredo era a melhor forma de garantir que o filho tivesse uma relação saudável com o dinheiro. Mas para Diego, aquilo não era um ensinamento, era uma traição. A raiva crescia a cada segundo. Durante anos, ele acreditou que sua família levava uma vida equilibrada por necessidade, não por escolha. Agora, entendia que tudo aquilo foi uma decisão deliberada do pai para limitar sua vida, para privá-lo do conforto e das experiências que ele poderia ter tido. Não fazia sentido. Se o dinheiro existia, por que deveria ser contido? Ele passou anos assistindo amigos gastarem sem restrições, enquanto precisava justificar qualquer pedido que fugisse do básico. Isso precisava acabar. Ele não aceitaria continuar vivendo sob essas regras injustas. O pai podia querer continuar com sua vida discreta, mas ele não tinha por que seguir o mesmo caminho. Com um tom firme, convenceu Roberto a lhe dar acesso a uma conta bancária, alegando que queria aprender sobre investimentos e construir sua própria relação com o dinheiro. Assim que teve os recursos disponíveis, não perdeu tempo. Roupas de grife, relógios caros e carros de luxo. Ele não queria apenas gastar, queria ser visto. Afinal, agora tudo estava em suas mãos. O dinheiro parecia abrir todas as portas que Diego sempre quis atravessar. Agora, não havia mais limites e ele se permitia aproveitar tudo o que antes apenas observava de longe. Roupas assinadas por estilistas renomados, jantares em restaurantes onde o valor de um prato ultrapassava o que costumava receber de mesada em um mês, festas com convidados selecionados a dedo. Sua namorada incentivava ainda mais esse novo estilo de vida. Ela o lembrava constantemente de que ele merecia desfrutar de tudo aquilo, que não fazia sentido esconder seu poder financeiro. Era fácil se deixar levar pela excitação de finalmente pertencer a um mundo que ele via seus amigos habitarem há anos. Cada viagem era mais extravagante que a anterior. Cada evento precisava superar o último. Quanto mais ele gastava, mais desejava gastar. Com o tempo, Diego começou a enxergar aqueles que não tinham o mesmo padrão de vida como inferiores. Era como se agora houvesse uma linha clara entre ele e o resto das pessoas. Funcionários de lojas, garçons e até colegas que antes faziam parte do seu círculo social, passaram a ser tratados com desdém. Ele falava com impaciência sempre que precisava esperar um pedido. Irritava-se quando alguém não lhe dava atenção imediata
e não fazia questão de esconder sua insatisfação quando algo não saía do jeito que queria. Passou a fazer piadas sobre quem não tinha dinheiro, ridicularizando aqueles que ainda precisavam se preocupar com contas, orçamentos e qualquer tipo de limitação financeira. Se antes sentia frustração por não poder gastar livremente, agora sentia prazer em ostentar para aqueles que não podiam fazer o mesmo. O olhar das pessoas ao seu redor começou a mudar. Alguns se afastavam discretamente, incomodados com seu comportamento. Outros tentavam se manter por perto, fascinados com a facilidade com que ele distribuía dinheiro em festas e compras impulsivas. Para Diego, nada disso importava. Ele não queria a aprovação de ninguém, apenas queria viver o que sempre achou que merecia. E para isso não havia limites. Certo dia, um evento importante foi organizado por uma das maiores corretoras de investimento do país. Era um encontro reservado para empresários, investidores de alto nível e herdeiros de grandes fortunas. Um ambiente onde se discutiam oportunidades milionárias, estratégias de mercado e os rumos da economia. Até pouco tempo atrás, Diego jamais teria sido convidado para algo assim, mas agora, com seu novo estilo de vida e conexões influentes, ele começava a ser notado. Sua presença naquele evento era um reflexo da imagem que vinha construindo desde que teve acesso ao dinheiro da família. Para ele, aquela era mais uma chance de se consolidar entre os mais ricos, provando que fazia parte daquele mundo. Ao chegar, ele caminhou com confiança pelo salão, trocando cumprimentos e se misturando às conversas sobre fundos de investimento, aquisições milionárias e especulações do mercado financeiro. As pessoas ao redor falavam de maneira estratégica, sempre analisando as melhores formas de multiplicar fortunas. Diego absorvia tudo com satisfação. Ele não se via apenas como alguém que herdou riqueza, mas como alguém que sabia aproveitá-la. No meio do evento, acabou sendo apresentado a um ex-investidor, um homem que já esteve entre os mais bem-sucedidos do mercado, mas que após uma série de decisões erradas, perdeu tudo e agora levava uma vida muito mais simples. O homem compartilhava sua história sem vergonha ou ressentimento. Falava com tranquilidade sobre os erros que cometeu e sobre como o mercado era imprevisível. Para ele, dinheiro não bastava, era preciso inteligência e controle. Sem isso, qualquer um poderia perder tudo. Diego ouviu por alguns instantes, mas sua paciência rapidamente se esgotou. Com um sorriso debochado, soltou uma risada alta e disse que só perdia dinheiro quem não sabia jogar. Chamou o ex-investidor de fracassado e afirmou que aqueles realmente bem-sucedidos jamais permitiriam que isso acontecesse. Algumas pessoas ao redor riram, outras se entreolharam sem dizer nada. O homem apenas o encarou por um instante antes de se afastar, mas a humilhação pública já estava feita. A história se espalhou rapidamente e não demorou muito. Chegou até Roberto. Ele ouviu o relato com atenção e respirou fundo. Já não bastavam mais palavras ou conselhos. Se Diego achava que dinheiro era um jogo, estava na hora de mostrar a ele o que acontecia quando as regras mudavam. Na manhã seguinte, Diego entrou em uma loja de grife no shopping, escolhendo peças sem sequer olhar os preços. Entre ternos, relógios e acessórios de luxo, acumulou uma pilha de itens sobre o balcão. Assim que entregou o cartão para pagamento, cruzou os braços, esperando sem preocupação. Mas em vez do habitual som da transação aprovada, o atendente franziu a testa e olhou para a tela. A máquina recusou. Ele repetiu o processo, mas o erro persistiu. Impaciente, Diego pegou outro cartão, certo de que resolveria o problema, mas o resultado foi o mesmo. A funcionária do caixa o olhou com um sorriso educado, mas o constrangimento já começava a pesar no ar. Sem entender o que estava acontecendo, ele pegou o celular e ligou imediatamente para o banco. A resposta que recebeu foi um golpe direto em seu orgulho. Todas as suas contas estavam bloqueadas. Não havia limite, crédito ou acesso ao dinheiro que ele vinha gastando sem restrições. A surpresa rapidamente deu lugar à irritação. Ele exigiu explicações, mas a atendente do banco informou que a ação havia sido tomada pelo titular da conta. Em outras palavras, Roberto. Diego encerrou a ligação e saiu da loja sem olhar para trás. Voltando para casa, encontrou o pai, já à sua espera. Roberto não deixou espaço para discussão. Com firmeza disse que a situação havia saído do controle e que era hora de colocar um limite. Ele impôs um desafio. Diego teria que viver sem dinheiro por 6 meses. Nada de cartões, privilégios ou ajuda dos amigos. Apenas ele enfrentando a realidade que tanto desprezava. Diego cruzou os braços e soltou uma risada irônica. Para ele,
Aquilo não era nada além de mais um teste imposto pelo pai. Achava que poderia resolver a situação rapidamente, encontrar uma forma de contornar o problema e provar que não precisava das regras de Roberto para se manter no topo. Sem pensar duas vezes, aceitou o desafio. Tinha certeza de que encontraria uma saída. Afinal, ele conhecia as pessoas certas, tinha contatos, influência e inteligência para lidar com qualquer obstáculo. Pelo menos era o que pensava. Diego saiu de casa com a certeza de que encontraria uma solução rápida para sua situação. No começo, tentou recorrer aos amigos que sempre estavam ao seu lado nas festas e viagens. Ligou para alguns deles, enviou mensagens, marcou encontros, mas percebeu que as respostas eram diferentes agora. As conversas que antes fluíam com entusiasmo passaram a ser frias, distantes. Alguns sequer responderam. Outros, quando souberam que ele estava sem acesso ao dinheiro, mudaram de assunto rapidamente ou se despediram alegando compromissos. A confiança que tinha em sua influência começou a ruir quando percebeu que não era tão indispensável quanto imaginava. Ainda assim, acreditava que pelo menos uma pessoa permaneceria ao seu lado, sua namorada. Com um sorriso ensaiado, Diego a convidou para sair, esperando contar com seu apoio enquanto buscava uma forma de recuperar sua fortuna. Mas a reação dela foi diferente do que esperava. No começo, ouviu com paciência, mas conforme Diego tentava minimizar a situação e garantir que logo tudo voltaria ao normal, ela começou a se afastar emocionalmente. Perguntou quanto tempo levaria para ele recuperar o dinheiro, se ainda teria acesso aos lugares que frequentavam, se conseguiria manter o mesmo estilo de vida. A cada resposta vaga, a expressão dela se fechava mais. No fim, ela foi direta. Não queria estar com alguém que não pudesse sustentar a vida que ela esperava. Terminou o relacionamento ali mesmo, sem rodeios, e saiu sem olhar para trás. Diego ficou parado por alguns segundos, tentando processar o que acabara de acontecer. Tudo o que construiu, todas as conexões que acreditava ter, desmoronavam diante dele. Sem dinheiro, sem amigos e agora sem a namorada, Diego finalmente entendeu que não havia saída fácil. O desafio imposto por Roberto era claro. Ele teria um teto para dormir, mas nada além disso. Nenhuma ajuda financeira, nenhum favor, nenhuma facilidade. A comida, o transporte, qualquer necessidade básica, tudo dependeria apenas dele. Agora todas as portas que ele conhecia estavam fechadas. Quando ele percebeu que nem mesmo o almoço estava garantido, soube que não poderia mais adiar a decisão que vinha tentando evitar. Precisava trabalhar. Caminhou pelas ruas observando placas de "precisa-se de funcionário", mas as recusas foram constantes. Alguns estabelecimentos exigiam experiência, outros nem sequer se davam ao trabalho de ouvir sua história. A cada negativa, a frustração aumentava. Para alguém que sempre teve tudo ao alcance das mãos, aquilo era um choque difícil de assimilar. Após diversas tentativas, entrou em um pequeno restaurante, onde havia uma vaga de atendente. O gerente o avaliou por um instante e, sem muita cerimônia, explicou que o trabalho era simples: anotar pedidos, limpar mesas e lidar com clientes exigentes. Não havia glamour, não havia status, apenas esforço. O uniforme simples, o avental desgastado e o cheiro constante de fritura eram o oposto do ambiente luxuoso que ele costumava frequentar. O mesmo tipo de restaurante que semanas antes ele ignoraria sem pensar duas vezes, agora era sua única opção para conseguir dinheiro. Diego engoliu o orgulho, aceitou a vaga e começou no dia seguinte. Na primeira hora de trabalho, sentiu o peso da decisão. Seu nome já não significava nada ali. Nenhuma conexão, nenhuma influência, nada que o diferenciasse dos outros funcionários. Agora ele era apenas mais um atendente, servindo pessoas que nunca saberiam que um dia ele já esteve do outro lado, sentado à mesa, exigindo tratamento impecável. Os dias no restaurante se tornaram uma rotina exaustiva. O cansaço acumulava, as dores nas pernas eram constantes, e o tempo que passava servindo clientes parecia se arrastar. Diego sentia o peso de cada minuto naquele lugar. A ideia de que precisava trabalhar para garantir o próprio sustento ainda era difícil de aceitar. No passado, tudo parecia vir com facilidade. Agora, cada refeição que conseguia pagar era fruto de horas em pé, atendendo pedidos, sem que ninguém se importasse com quem ele era ou o que já teve. Entre um turno e outro, começou a reparar nos clientes que frequentavam o restaurante. Muitos pareciam pessoas comuns, lidando com dificuldades,
buscando maneiras honestas de seguir em frente. Ele nunca havia prestado atenção nessas pessoas antes. Para ele, eram apenas figurantes em um mundo onde apenas os bem-sucedidos importavam. Mas agora, ele era um deles. Foi em um dia qualquer, enquanto limpava uma mesa, que Diego avistou uma figura familiar sentado próximo ao balcão. O ex-investidor que ele havia humilhado semanas atrás estava ali, lendo documentos e analisando planilhas. Por um instante, Diego congelou, lembrando das palavras cruéis que havia lançado contra ele. Pensou em se afastar, evitar qualquer tipo de contato, mas o homem já havia o notado. Para sua surpresa, não demonstrou rancor ou ressentimento. Apenas olhou para Diego com a mesma expressão serena que tinha no evento. Depois de alguns instantes, perguntou como ele estava. Diego hesitou. Não queria admitir sua situação, mas a verdade era óbvia. Não havia mais como fingir que ainda fazia parte da elite que tanto ostentava. Sem alternativa, respondeu de maneira contida e ouviu algo que não esperava. O ex-investidor não o julgava. Pelo contrário, parecia entender exatamente o que ele estava passando. Ao longo dos dias seguintes, Diego percebeu que o homem visitava o restaurante com frequência. Sempre discreto, passava horas trabalhando em documentos e em uma dessas conversas ocasionais, Diego descobriu que ele havia reconstruído sua vida. Depois da falência, decidiu utilizar sua experiência para ajudar pequenos empreendedores a estruturar seus negócios. Não havia recuperado a mesma fortuna de antes, mas levava uma vida estável e, mais do que isso, era respeitado. Diferente de Diego, que havia perdido tudo e se afundado no desprezo alheio, aquele homem reconquistou sua dignidade. Conforme os dias passavam, Diego começou a ouvir mais do que falar, absorvendo cada detalhe da forma como o ex-investidor enxergava o dinheiro e a vida. Neste momento, ele começou a questionar se havia passado tempo demais valorizando as coisas erradas. Depois de um tempo, Diego já havia se adaptado à sua nova realidade. Tinha dinheiro suficiente para sobreviver sem depender de ninguém, e aos poucos, começava a enxergar as coisas de maneira diferente. As conversas com o ex-investidor se tornaram parte da sua rotina, e ele começou a entender que havia muito mais valor no esforço e na construção do que simplesmente ter dinheiro para gastar. Ainda assim, a ideia de recuperar seu status não o abandonava completamente. Em um dia qualquer, enquanto verificava as mensagens no celular, recebeu um convite inesperado. Um antigo amigo o chamava para uma festa exclusiva, dizendo que todos sentiam sua falta e que aquele era o momento perfeito para reencontrar as pessoas certas. No fundo, Diego sentia que algo não estava certo. Durante meses, ninguém se importou com sua ausência e agora, de repente, queriam vê-lo de volta, mas a curiosidade e o desejo de provar que ainda pertencia àquele mundo falaram mais alto. Naquela noite, ele vestiu sua melhor roupa e seguiu para o evento. Ao chegar, foi recebido com cumprimentos forçados e sorrisos que não pareciam genuínos. Algo estava estranho. Conforme caminhava pelo salão, percebia olhares discretos e cochichos abafados. As conversas pareciam pausar por um instante sempre que ele passava. Diego ignorou o desconforto e tentou se misturar, acreditando que de alguma forma poderia recuperar sua imagem. Mas antes que pudesse se sentir parte novamente, as luzes se apagaram e um telão gigante se acendeu no meio da festa. O silêncio foi rapidamente substituído por risadas e murmúrios. No vídeo, surgiram imagens dele vestindo o uniforme de atendente, limpando mesas, servindo clientes e recolhendo pratos. Era como se cada segundo de sua vida no restaurante tivesse sido transformado em um espetáculo de humilhação pública. Os risos ecoavam pelo salão enquanto os convidados assistiam com expressões de deboche. Aqueles que antes estavam ao seu lado, desfrutando de seu dinheiro e influência, agora o observavam como se fosse um espetáculo ridículo. Diego sentiu o sangue ferver, seu peito apertou e por um breve momento, pensou em fugir dali, em sair antes que a humilhação fosse ainda maior, mas algo dentro dele não permitiu. Em vez de baixar a cabeça e aceitar a vergonha que tentavam impor, ele ficou de pé, encarando todos. Respirou fundo, deu alguns passos até o palco do DJ e pegou o microfone. O salão silenciou. Com um olhar firme, escaneou o rosto de cada um ali presente e, sem hesitar, soltou apenas uma frase: "Vocês me dão nojo." O impacto foi imediato. As risadas cessaram. As expressões mudaram e um silêncio desconfortável tomou conta do ambiente. Diego largou o microfone, virou-se
e saiu sem olhar para trás. Ele não precisava mais daquele mundo. A partir daquele momento, sabia exatamente quem era e onde queria chegar. Ao chegar em casa, Diego caminhou até o banheiro e ficou diante do espelho. O reflexo que via era diferente daquele jovem arrogante que meses atrás acreditava que dinheiro resolvia tudo. Não havia mais o desejo desesperado de aceitação, nem a necessidade de provar seu valor para pessoas que nunca se importaram de verdade. Ele sentiu um peso sair de seus ombros. Não era mais prisioneiro do status, da ostentação ou do medo de não ser reconhecido. O que aconteceu naquela festa não foi uma derrota, mas uma libertação. Ele não precisava mais fingir ser alguém que não era. A busca por validação finalmente tinha chegado ao fim. O que você achou dessa transformação? Você acredita que Diego realmente aprendeu ou teria feito diferente? Deixe seu comentário. Queremos saber sua opinião. Na manhã seguinte, Diego levantou cedo, mas desta vez com um propósito diferente. Em vez de procurar formas rápidas de ganhar dinheiro ou tentar recuperar sua posição entre a elite, ele foi até Roberto. O pai o observou em silêncio enquanto Diego se sentava diante dele. Não havia orgulho, não havia ressentimento. Diego não estava ali para pedir dinheiro. Ele queria algo maior. Com humildade, disse que precisava aprender. Queria entender o que fazia um verdadeiro investidor. Queria saber como construir riqueza de verdade, sem depender do que herdou. Roberto não disse nada de imediato, apenas esboçou um pequeno sorriso. Finalmente o filho estava pronto para ouvir, mas Diego sabia que precisava ir além. Depois de conversar com o pai, procurou o ex-investidor. Aquele homem que ele um dia ridicularizou agora era alguém de quem queria aprender. Ele queria entender o que significava perder tudo e se reerguer sem atalhos. Estava disposto a começar do zero, sem arrogância, sem impulsividade. A jornada que se iniciava não era para recuperar o que havia perdido, mas para construir algo que nunca teve de verdade. Um caminho sólido, baseado no esforço e no conhecimento. Diego finalmente compreendeu algo que passou a vida inteira ignorando. O verdadeiro valor de uma pessoa não estava na quantidade de dinheiro que possuía, mas na maneira como agia, na forma como tratava os outros e no que era capaz de construir com esforço e inteligência. Ele percebeu que sua arrogância e sede por status não o tornavam melhor, apenas o afastavam das pessoas que realmente importavam. O dinheiro por si só não significava nada se não viesse acompanhado de responsabilidade. Não adiantava tê-lo sem saber como usá-lo. Não bastava querer mais se não soubesse administrar o que já tinha. Esse era o erro que tantos cometiam, e ele estava prestes a seguir pelo mesmo caminho até que tudo mudou. Com essa nova mentalidade, Diego decidiu recomeçar. Agora, ao lado do pai e do ex-investidor, iniciou sua jornada no mercado financeiro, mas dessa vez sem pressa, sem atalhos e sem a ilusão de que tudo seria fácil. Roberto fez questão de não lhe entregar uma posição privilegiada. Se quisesse crescer, teria que provar seu valor. Começou de baixo como estagiário, lidando com tarefas simples e aprendendo sobre investimentos de forma prática, entendendo os fundamentos que antes ignorava. Observava, absorvia e aplicava os conhecimentos adquiridos, sabendo que ainda tinha um longo caminho pela frente, mas desta vez, isso não o incomodava. Agora ele não buscava apenas riqueza, mas propósito. Queria ser alguém que entendia o mercado, que sabia tomar decisões inteligentes e que construía algo duradouro. O luxo não era mais o objetivo, mas sim a consequência de um trabalho bem feito. Ele aprendeu que ostentação vazia não leva a lugar algum, mas o conhecimento e a dedicação sim. Seu passado ainda existia, mas já não o definia. Ele não era mais o jovem mimado que gastava sem pensar, nem o arrogante que desprezava os outros. Ele era alguém que sabia que cada conquista verdadeira exigia paciência, esforço e respeito. Seu caminho estava apenas começando, mas neste momento, ele estava pronto para seguir na direção certa. Obrigado por acompanhar essa jornada até o fim. Histórias como essa nos mostram que o verdadeiro valor está nas escolhas que fazemos e no caminho que decidimos trilhar. Se você gostou desse conteúdo e quer ver mais narrativas inspiradoras, aproveite a tela final que está aparecendo agora. Primeiro, clique para curtir o canal e garantir que você não perca nenhuma dessas histórias impactantes. Logo em seguida, um vídeo recomendado foi selecionado especialmente para você, trazendo mais histórias emocionantes que vão te inspirar ainda mais. E para continuar acompanhando trajetórias de superação e aprendizado, temos também uma coletânea de vídeos do canal,
pronta para você maratonar. Escolha um dos vídeos na tela e continue se emocionando com essas lições que podem mudar a forma como enxergamos a vida. Nos vemos no próximo vídeo.